E a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre o salário de Bolsonaro cortado no PL. O Partido Liberal informou que suspendeu o salário e as atividades partidárias de Bolsonaro. Ele recebia um salário de R$ 42 mil e ocupava o cargo de presidente de honra do PL. E na decisão, o partido dele, o PL, citou a suspensão dos direitos políticos e a condenação pela trama golpista e mencionou a lei dos partidos políticos, que prevê o cancelamento das atividades partidárias em caso de perda de direitos políticos. E aí o presidente do PL disse ao UOL que está cumprindo a lei, né? O líder do partido na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, disse que a decisão foi tomada depois de um alerta de um dos advogados do partido, para não abrir mão da margem a eventuais sanções. O cargo de presidente de honra ficará vago. Tá correto, né, Josias? Imagina a gente pagando um salário de R$ 41 mil, porque R$ 42 mil, que a gente que paga esse salário, não é isso? Sem nenhuma dúvida. O salário pago pelo PL, em verdade, sai do fundo partidário, que é dinheiro público, dinheiro dos brasileiros, né? Em democracias mais modernas, mais maduras, Fabiola, mais maduras do que a brasileira, quando deseja colocar um político para trabalhar, o eleitorado simplesmente lhe sonega a reeleição. Aqui nós não temos nem esse privilégio, porque o Bolsonaro, derrotado nas urnas, ele não pode fazer nada, porque ele é um político profissional. Ele se fez, depois de desonrar o posto militar, planejando um atentado no Rio de Janeiro contra uma adutora. Ele foi lá submetido a um julgamento no Superior Tribunal Militar, fizeram um arranjo para colocá-lo para fora do Exército pela porta lateral, e desde então ele está aí há mais de 3 décadas na política. É um político profissional, nunca produziu um palito de fósforo e, no entanto, enriqueceu na política. Já fizemos nós mesmos aqui reportagens sobre o patrimônio imobiliário da família Bolsonaro. É uma família muito pujante economicamente e, como disse, nunca produziu um palito de fósforo. E o eleitor, tendo empurrado o Bolsonaro para uma vida laboral, útil, poderia trabalhar, mas ele não sabe o que fazer. Ele só tem existência política. Agora, foi condenado, praticou crimes contra a democracia e não faz nexo que um partido político continue remunerando o Bolsonaro em cana. Aí já está o líder, o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, dizendo, não, já informamos a ele que ele não ficará desamparado. Havendo necessidade, nós vamos socorrê-lo, faremos uma vaquinha. O Bolsonaro não existe fora da política. Agora, é pouco, Fabiola, porque o PL continua pagando o aluguel do Bolsonaro, continua pagando salário para Michele Bolsonaro. O PL continua assegurando guarida para que a família Bolsonaro prospere na política. Então, é muito pouco, mas é o que dá para fazer, né? Isso daqui seria um escárnio se fosse mantido. O Bolsonaro preso e o partido pagando mais de R$ 40 mil de salário com dinheiro extraído do bolso do contribuinte, não faz nenhum sentido. Agora, ele será submetido no ano que vem, ele e os outros generais, ele, capitão, os generais, o almirante, que também se enrolou nesse complô do golpe, serão submetidos lá a um julgamento no Superior Tribunal Militar, que deve resultar, se o Brasil for um país lógico, alguém que praticou tentativa de golpe, foi condenado pela Suprema Corte, passará por um ritual de desonra, perderá a sua patente, mas continuarão esses oficiais, Fabiola, mesmo que percam a patente, continuarão alojados embaixo da marquise do Tesouro Nacional, porque os seus soldos, as suas aposentadorias serão transferidos, segundo a legislação permite, para os familiares. Então, o soldo do Bolsonaro, que hoje está em torno de R$ 13 mil, por exemplo, a aposentadoria militar dele, vai para Michele. Ele vai ser considerado um morto ficto. É um zumbi que, embora expurgado dos quadros das Forças Armadas, mantém o seu vencimento, só que transferido para o familiar, assim como todos os outros oficiais. Então, a gente tem essas idiosincrasias na legislação brasileira que
vão manter o golpista dentro do Tesouro Nacional ainda, dentro dos cofres públicos. Mas aqui seria, como disse, um escárnio se o partido político, o PL, continuasse remunerando com mais de R$ 40 mil um personagem que tentou golpear a democracia, tentou virar a mesa, conspirou contra o regime que assegura o funcionamento do partido. Então não tem lógica, não faz nexo, seria de fato um escárnio. Mas só que a aposentadoria segue, né? Faz sentido isso, professora Maria Hermínia? A gente recebe hoje aqui a professora Maria Hermínia conosco. Faz sentido essa aposentadoria? Que benefícios Bolsonaro ainda pode continuar recebendo? Isso do ponto de vista do nosso sistema político, né? Pois é, mas a gente não pode discutir nesses termos, eu acho. Existe uma legislação, né? Essa legislação pode ser mudada, então se a discussão é se a gente deve manter a legislação ou não. Ela existindo, tem que ser cumprida por qualquer um, né? E, obviamente, você não está pensando, vai fazer uma lei para resolver a questão do ex-presidente. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser pensada. Eu não sei quais seriam as consequências de você dizer que sempre que uma pessoa for condenada, a aposentadoria dela, os recursos que ela recebe de alguma maneira do Estado e que, né, sustentam, podem sustentar pelo menos parte da sua família, devem ser retirados. Eu não tenho opinião sobre isso. Eu gostaria de pensar a questão de uma maneira um pouco mais ampla e não... Todo mundo está muito irritado, com razão, não é? Com o que aconteceu, porque o que aconteceu foi muito grave, não é? Foi o primeiro atentado grave à democracia depois do regime militar. Está todo mundo muito irritado com o que aconteceu, né? Os que são democratas, né? Mas eu acho que essas questões a gente tem que pensar de maneira mais ampla e não só aplicadas ao presidente, ao general tal, ao marechal qualquer. Lugar muito bom, professora, porque é isso, fica todo mundo alucinado e já quer acabar com tudo, que não sei o que, né? Isso é democracia, né? Muito interessante. Aliás, o filho do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, até escreveu nas redes sociais a respeito desse corte aí do salário do PL, dizendo o seguinte: a suspensão das atividades partidárias de Bolsonaro foi algo obrigatório e não por vontade do partido. Se ele está arbitrariamente impedido de trabalhar, a lei determina isso. Agora é hora de permanecermos unidos. Enquanto eu estiver vivo, não faltará ao meu pai. Repito, é hora de ficarmos unidos, é o que diz aí Flávio Bolsonaro. Bom, para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube sem intervalos comerciais para a gente falar justamente sobre essa sucessão, né? O Eduardo Bolsonaro, em entrevista aqui no UOL, ele falou sobre a possibilidade de apoiar Tarcísio. Vamos entender melhor essa história. Bom, como a gente sabe, o deputado federal que está lá, foragido nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, ele deu uma entrevista aqui no UOL. E ele disse o seguinte, ele disse que ele, numa situação na qual seja para lutar contra Lula, ele apoiaria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nessa situação, foi o que ele disse. Criticou Tarcísio, né? Ele diz que Tarcísio não necessariamente é um homem de direita, mas que se for para fazer um voto anti-Lula, ele vai de Tarcísio. Vamos assistir. Letícia, onde o Lula estiver de um lado, eu estarei do outro. Eu só me reservo ao direito de não enganar o meu eleitor, porque existe uma relação de confiança. É por isso que a gente cresce tanto nas redes sociais, porque nós somos autênticos e falamos a verdade, aquilo que muitos consideram sincericídio. Então, se o Tarcísio for este candidato, a gente vai acabar falando sim de Tarcísio de Freitas, né? Agora, não venham querer pintar o Tarcísio como uma pessoa de direita, porque ele não é. O Tarcísio ele é um tecnocrata de centro, né, que no cenário político ele acha que ainda há margem para o diálogo com o Moraes, né? Eu acho até que ele enxerga pessoas como eu, né, aquelas pessoas radicais, que ele quer se ver, né, afastado, e ele também acha que tem os votos da direita de maneira cativa. Interessante a análise dele. Vou passar para a professora Maria Hermínia aqui.
Tarcísio não é um homem de direita, na sua análise? Vamos dizer assim, a coalizão, né, o campo no qual ele atua é um campo da direita, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Né? Acho que todas as suas declarações até agora foram declarações de fidelidade à extrema-direita, ou seja, de fidelidade ao presidente Bolsonaro. Em algum momento ele disse que daria anistia se chegasse à presidência. Então, todas as suas declarações públicas vão no sentido de uma posição muito fortemente de direita e muito próxima ao do presidente Bolsonaro. Obviamente, agora que a sua trajetória não é toda na direita, nós sabemos, ele trabalhou no governo Dilma, né, tinha um posto de segundo escalão, mais importante no governo Dilma, ele tem essa trajetória onde ele acabou se alinhando, né, no campo da direita. Que movimentos ele fará daqui para diante, se for candidato, né, para unificar este campo e para ganhar aquela parcela pequena do eleitorado, mas que vai ser decisiva, né, que pode ir tanto para um lado como para o outro, nós não sabemos. Eu não conheço o governador, não é? E não sei, só conheço as suas declarações até agora. Não é? Agora, que movimento ele fará? Se for candidato, a gente ainda tem que esperar para ver. Né? Eleição, em geral, modera as pessoas. Né? Tirando o momento de crise em que a ascensão de Jair Bolsonaro pôde ocorrer, normalmente a eleição, de uma certa forma, modera, porque os candidatos têm que ganhar mais votos para além do seu campo, daquele lugar de onde eles saem. Né? Então, eu acho que a gente tem que esperar para ver. Até agora, ele não deu nenhuma indicação de que não fosse um bolsonarista sincero.